Querido, todos nós éramos perdidos, cada um de nós seguia o seu próprio caminho. O pecado do homem não é só pecar, cometer adultério, essas coisas. Isso, querido, isso aí é uma prática em que o pecado levou a essa prática. E essas práticas, querido, é a consolidação da morte e a sentença, né, de consequências também. Então vamos supor assim, né, o homem adultera. Querido, você vai lá em Provérbios, né, começa a ler no Provérbios 5, lá você vai ver as consequências do adultério. É terrível. O homem rouba, você vai ver as consequências do ladrão. O homem mata, você vai ver a consequência de quem mata. O homem bebe demais, né? Beber pode não ser pecado, mas se você for beberrão, se você for comilão, também é pecado, você sofre as consequências do pecado. Mas o pecado, querido, que matou o homem, não é esse pecado. Isaías, capítulo 53, versículo 6, diz assim: todos nós éramos como ovelhas que se haviam se perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Preste bem atenção, todo pecado ele tem sua sentença, e quando Jesus foi para o madeiro, ele levou todo o pecado sobre ele, e ele sofreu toda a sentença do pecado. Logo, o castigo, querido, que o pecado que estava sobre nós, Jesus teve que sofrer. Mas o maior pecado aqui, querido, é que nós éramos ovelhas sem pastor, cada um seguia o seu próprio caminho. O que quer dizer agora? Você não tem mais, querido, direito. Se você quiser salvação, você tem que escolher. Para ter salvação, você não tem mais direito de fazer o que você quer. Jesus aí, ele vem e fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas cada um de nós seguia um caminho, caminho nosso mesmo, que nós determinávamos. Aí você vai na palavra, a palavra de Deus fala assim, que Deus tem um plano para você, Deus tem um propósito na tua vida. Aí o Senhor, querido, ele tem um propósito universal também, que é salvar todas as pessoas. Só que daí, amado, o que as pessoas têm que entender? Que Deus, o nosso Pai, sacrificou o seu único filho para que você e eu não sofrêssemos mais a nossa sentença, até do que nós já deveríamos estar, né, sofrendo. E aí o que o Senhor nos dá, né, querido? Ele dá o preço pago. Agora deixa eu te perguntar, foi justo Jesus ter sofrido e morrido por nós? Diga comigo, de jeito nenhum. Mas aí, querido, o que Deus resolveu? Deus resolveu fazer justiça em nós. Deus não quis, querido, justiça para Jesus. Jesus sofreu a nossa justiça, que era justo nós sofrermos pelo nosso pecado. Mas Ele foi injustiçado. E agora, querido, quando você não é mais castigado pelos seus pecados, é porque Jesus levou a culpa. Ele pagou. E agora, o que Deus quer fazer? Deus quer fazer a justiça de Jesus em você. E se você não entregar a tua vida para Jesus, você está privando Deus de fazer justiça. E Deus, Ele é justo. E como que Ele quer fazer justiça? Ele quer que você desfrute, entende? Do direito que Jesus tem de ser curado, sarado, de ter alegria, de ter prosperidade e de ter a ressurreição dos mortos, né? No dia em que Deus ressuscitar os mortos, você ter direito de morar no céu, ser salvo. Então, para Deus é isso. Por isso que a Bíblia fala, querido, que Jesus é a nossa justiça. Jesus é a nossa justificação. Então a Bíblia diz, querido, que Ele é a nossa propiciação. Foi o pagamento apropriado pelos nossos pecados. Não tem como viver sem Jesus, querido. E não tem outro caminho.
Agora olha bem, você não pode ficar procurando caminho, porque só existe um. E fala assim comigo, eu e os meus irmãos estamos em um só caminho, por isso é um só Senhor. Fala aí, fala um só Espírito, fala assim, uma só palavra. Então nós seguimos a palavra de Deus, nós buscamos o Espírito Santo, e nós procuramos, querido, tomar posse de tudo que Jesus conquistou, buscando o conhecimento de Deus, para compreender as coisas do modo de Deus. Sabe, amado, se você ficar querendo entender Jesus dentro do teu modo de pensar, dentro da tua estrutura de entendimento, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Você vai ser um cristão religioso e tal, mas você não vai poder desfrutar da plenitude de Deus. Você vai ficar um crente capenga, né? Daquele crente que falta coisas na tua vida, travado. Por quê? Porque nós temos que buscar os pensamentos de Deus, todos nós temos o pensamento de Cristo. Quando nós acabamos de ler, todos nós temos o mesmo pensamento que havia em Cristo Jesus. Ontem eu estava falando assim, né, sobre o amor de Deus. Diga comigo, amor de Deus. Fala, pensamento de Deus. Então, amado, olha bem, quando você quer compreender o pensamento de alguém, o que ele está falando, você não vai ouvir o que a pessoa está falando e vai já julgar aquela pessoa e determinar que ela é aquilo por causa do que ela falou, porque o que ela falou foi processado por você. Eu vou dar um exemplo bem simples. Tem culto que eu faço aqui, eu chego ali, o irmão está até chorando, que palavra, pastor, hoje foi para mim, ai que maravilha. E o outro está falando assim, não gostei, o pastor falou umas besteiras e tal, o pastor não foi bem hoje. E o outro vai embora triste, o outro vai embora alegre. Por quê? Porque cada um está andando no seu entendimento. Então quando eu vou falar assim, cada um seguir o seu próprio caminho, é isso. Então o que você vai fazer? Você tem que tirar o modo de você entender e você tem que buscar a Deus. Você vai ler na palavra, eu vou lendo a história, então eu vou vendo, epa, Deus é amor, mas por que ele matou fulano? Por que ele castigou tanto Davi? Por que ele fez Miriam perdoou Miriam, mas ficou 7 dias? Por que ele perdoou Davi, mas não poupou teu filho? Peraí, também Deus não é esse amor mole aí que a turma fala. Aí você começa a conhecer Deus, e você começa a ver que o amor dele é racional, o amor dele é um amor funcional, o amor dele não é esse amor que nós pensamos. Aí você começa, a Bíblia manda temer a Deus, respeitar a Deus. As pessoas têm dificuldade de respeitar a Deus, por quê? Porque elas querem que o amor de Deus seja do jeito que ela entende de amor. Entende, querido? E você começa a compreender como é, o que é que uma pessoa está falando, porque você começa a entender como é aquela pessoa. Então aquela pessoa, ela é justa, ela é santa e tal. Então se você veio uma palavra dela que você entendeu é o contrário do que ela é, então você não acredita em você. Você tem que pensar o seguinte, não, essa pessoa, eu não entendi o que ela disse. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Às vezes você vai falar assim, mas Deus é ruim. Não, você não está entendendo o que Deus está fazendo, não é que Deus é ruim. Então cada um tem que buscar. Quando você anda com uma pessoa e alguém fala dela, eu vou dar um exemplo. Uma vez chegaram numa membra do ministério aqui e falaram que me viram num motel, né? Aquela pessoa, eu falei, pastor, vê se pode, estão falando lá não sei aonde. Eu falei, mas você ligou? Eu falei, não, e por que você não ligou tanto? Ah, porque eu te conheço. A minha esposa vai acreditar numa conversa dessa? Não, por quê? Porque ela me conhece. Então o que nós temos que buscar conhecer Deus é nesse ponto, que quando você vai ouvir falar de Deus, você vai compreender Deus, porque você conhece Ele. Se alguém falar errado de Deus, você sabe que está falando errado,
porque você anda com Deus. Entenderam isso, querido? Entenderam ou não? Agora, a pessoa que não conhece Deus, né? Ele escuta Deus e ele fica confuso, ele fica procurando Deus de vários caminhos. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós temos que procurar conhecer Deus através da sua palavra. Quanto mais você conhecer a Deus através da sua palavra, você vai interpretar Deus mais do jeito dele. Amém? Glória a Deus. Quando nós começamos a compreender como que é a pessoa de Deus, aí quando nós vamos interpretar aquilo que está sendo pregado, nós vamos entender de acordo com a pessoa dele. Por isso que a Bíblia fala, né, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém, amado? Teve um irmão lá na Metodista que ele não acreditava nas unção, né? E ele falava que aquilo só podia ser do diabo, porque quem cai é só endemoniado. Até que um dia ele, nas lutas dele, eu não sabia que ele tinha esse problema, e eu estava no nível de unção muito, muito forte, né? E ele disse que caiu algumas vezes, mas porque os caras empurraram ele, né? Mas eu coloquei a mão sobre ele, ele estava de joelho, e ele, puf, apagou literalmente. E quando ele voltou, ele falou assim: agora eu sei que é Deus, agora eu sei. E ele dava risada, ele falava: agora eu vi que é Deus mesmo, agora eu sei que não é mais endemoniado. Eu falei: mas por que você sabe? Não, porque eu senti uma paz, um gozo, e eu fiquei apaixonado por Jesus, e o diabo não faz isso. Então, é mais ou menos assim. Você começa a interpretar suas experiências e a palavra de Deus, porque agora você conhece a Deus. Do contrário, querido, você está andando pelo seu próprio entendimento. Quando alguém, né, ouve uma palavra e ela recebe, e Deus muda a vida dela através daquela pessoa, e você não entendeu, quer dizer que você não discerniu aquela palavra por meio da pessoa de Deus. Tá bom? Então, esse é o propósito de você ler Bíblia. Por favor, queridos, crentes, parar de ler Bíblia. Leiam Bíblia, leiam as histórias. Tira tempo, tira momento para orar. Comece a ler Bíblia. Leia pelo menos a história, leia Gênesis, Êxodo, os reis. Leia, querido, leia a palavra de Deus. Leia os evangelhos, mas leia, querido, as histórias do Velho Testamento, onde você vai ver o que o pastor pregou agora aqui, ó. A história do Velho Testamento. Você vai ter medo de murmurar, por quê? Porque senão a sua vida vai ficar travada, você não vai chegar a lugar nenhum. Ali está a resposta, por que a nossa vida não está bem melhor. Leia a palavra, conheça Deus por inteiro, para que você tenha sabedoria ao ouvir a palavra e interpretá-la. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Aleluia, aleluia. Diga assim comigo: os seus pensamentos, Senhor, levanta a mão e fala assim: Senhor, os teus pensamentos são maiores que os meus. Diga assim: os seus planos são mais altos que os meus. Eu me coloco diante de ti. Eu reconheço que interpreto tudo pelo meu eu. Eu quero te conhecer para poder compreender o teu amor. Fala a tua palavra e não a minha interpretação. Fala aí. Mas eu quero entrar no oceano dos seus pensamentos. Papai do céu, me ajude a conhecer Jesus e a ser transformado para a glória de teu nome. Amém. Amado, pensa comigo, olha bem. Essa maneira de ver e interpretar as coisas é a tua pessoa, tá?
Mas quando nós estamos ouvindo a Deus, nós estamos ouvindo a Deus. Ele é outra pessoa. E Ele não pensa como o homem pensa. E Ele não age como o homem age. E nós somos, queridos, chamados para sacrificar a nossa vida e juntar a vida de Deus para nós, para pensarmos como Ele pensa e agir como Ele age. Amém? Então, querido, pelo poder da palavra, eu vou ler a palavra, eu vou aprender a palavra, eu vou orar a palavra, eu vou agir a palavra e vou trazer à existência aquilo que não existe. Entende? Viver pela fé é isso. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Estenda tuas mãos assim, ó. Estenda tuas mãos assim. Recebe essa oração. Aleluia. Ó Papai do céu, em nome de Jesus, Papai, eu quero que o céu se abra agora, meu Pai. E cada um aqui, Deus, venha receber uma bênção tua, Pai. Pai, eu quero, Deus querido, que comece, Senhor, a brotar, Pai querido, as bênçãos na casa dos meus irmãos, Pai. Eu quero, Pai querido, lhe pedir, Deus, coisas simples, Pai, mas para que eles vejam que o Senhor está agindo nas coisas grandes, Pai. Eu quero, Pai querido, que eles vejam, Deus, o mantimento, Senhor, multiplicando na partilheira, Pai, dando cria, Pai, multiplicando igual Jesus multiplicou o azeite, Pai, multiplicou, Senhor, os pães e os peixes, multiplicou, Pai querido, alamate kou deixei cantar amacho e de cantarabás. Eu quero agora, Pai querido, que o Senhor multiplique, Pai, o gás, Pai, que as pessoas esqueçam, Deus, de comprar gás na sua casa, Deus. Só, Deus, isso, meu Pai, não é por causa do gás, Pai, que nós podemos comprar. Não é por causa do alimento, Pai, que ainda é barato no supermercado, Pai. Mas é só para as pessoas verem, Deus, que o mesmo poder que está multiplicando na partilheira, que está multiplicando, Pai, na panela, Pai, que está multiplicando, Pai, no bujão de gás, ó Deus, que está impedindo, Deus, as nossas roupas ficarem velhas, diante dos nossos móveis quebrar, Pai, esse mesmo poder, Senhor, está operando, Deus, em grandes negócios, Pai, está trazendo abundância, Senhor. Senhor, que o Senhor guarde o carro do irmão, Pai, para que não dê desgaste, Pai, para que não quebre, Deus, para que não bata, Pai, para que não haja prejuízo, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, que os agricultores, Deus querido, seus, Pai, teus filhos, Pai, como o Edson e outros aqui, Deus, possam ver, Pai, no meio da seca, Deus, o Senhor, Pai querido, fazer ficar verde, Pai, crescer, Pai, dar peso, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa usar, Pai, os teus filhos, Deus, aqui, Pai, para fazer uma grande obra, Pai, nessa terra. Pai, que o Senhor brinde o teu povo, Pai, para que a praga do Egito não se apegue. Nós nesse ministério, Pai, não costumamos ter medo, Pai, mas não brincamos também com perigo, Pai, mas nós dizemos assim, ó Deus, o mesmo Deus que cura uma dor de cabeça, Pai, Ele ressuscita o morto. O mesmo Deus, Pai querido, que não deixa faltar nada, Pai, Ele é poderoso, Deus, para levantar grandes negócios nas nossas mãos. Deus, muda a nossa mente e o nosso coração para vivermos só para Ti, Pai, em nome de Jesus.